Olá, Marina. Olá, professor Arlindo, boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer por você ter aceitado o convite para nós conversarmos e a gente levar suas ideias, suas propostas para a população de Santa Rita. Eu lhe agradeço muito esse convite, tanto que eu também agradeço as pessoas que estiverem conosco nessa noite de hoje. Eu acredito que seja uma conversa bastante produtiva. Sim, com certeza, professor Arlindo. Prazer O conhecê-lo. prazer é todo meu, apesar de virtualmente, mas sempre é um prazer a gente conhecer pessoas novas. Com certeza. Vamos Ô, interagir. Marina, para aquelas pessoas que ainda não a conhecem, quem é você? Olha, professor Arlindo, eu sou Marina Targino, nasci em Santa Rita, onde cresci aqui mesmo, estudei nas escolas públicas daqui do nosso município, sou servidora pública do nosso município, onde eu tenho o prazer de trabalhar no mesmo bairro onde eu cresci, passei minha infância e adolescência. Então, faz 22 anos que eu sou do quadro efetivo da parte da saúde. Então, sou casada, tenho uma filha, moro aqui próximo da minha mãe, também mora aqui, próximo a mim. Então, eu sou uma pessoa que representa as mulheres também, as mulheres donas de casa, as mulheres guerreiras, pessoas batalhadoras. Eu represento a minha comunidade ali na base, dentro da comunidade. Eu tenho orgulho de dizer que eu tenho esse privilégio de conviver com o meu povo dentro da minha comunidade. Pois, professor, muitos dizem assim que é do bairro do Açude, que nasceu no bairro do Açude, só que nós sabemos que aqui no bairro do Açude não tem maternidade. Então, pode-se dizer que foi criado, mas já foram embora, a maioria. E eu continuo aqui no meu bairro, onde eu moro e trabalho também. Com a minha família eu convivo aqui. Você tem alguma formação, no caso, formação superior? Não, superior não. Agora, de nível médio, eu tenho vários cursos. Inclusive, eu me formei em pedagogia lá na escola normal, aqui de Santa Rita, Anísio Pereira Borges, onde eu posso, caso eu quisesse, exercer a função de educadora, de ensino fundamental. Né? Como a maioria das mulheres da minha época, na adolescência, era o sonho de toda menina ser professora. Então, eu concluí esse ensino, como também fiz o curso técnico de enfermagem. Eu também sou técnica de enfermagem, trabalhei uma época, mas é como agente de saúde que eu continuo educando, não dentro de uma sala de aula, mas dentro das residências, e continuo exercendo uma função de me comunicar e ensinar as pessoas a cuidarem de sua saúde. Como técnica de enfermagem, eu faço uma orientação para prevenção de doenças e promoção da saúde. E por que essa mulher quer ser vereadora da sua cidade? Boa pergunta, professor. Olha, veja bem, desde muito tempo que eu venho verificando que no meu bairro não temos representantes que nos defenda. Geralmente as pessoas aqui, quando precisam de algo ou estão querendo requisitar algum serviço público, solicitar algo, eles não sabem a quem recorrer. Pois quando vão à Câmara Municipal, eles são, digamos assim, existe uma burocracia, né, deles serem atendidos. Então eles não sabem quem procurar. E quando eles têm uma representação no bairro, fica mais fácil esse diálogo. O último vereador aqui no meu bairro tem mais de 30 anos que foi eleito. Que ele o nome dele, se eu não me engano, é Anésio. Marinésio Miranda, não é Anésio, é Marinésio.
foi um vereador aqui no bairro, acho que quando era menina ainda. De lá para cá, nós temos pessoas, claro, que são eleitas com o voto da minha comunidade. O meu povo vota, exerce essa cidadania, mas em termos de um vereador da base da comunidade, nós não temos. Então, aí que pintou essa ideia. Por que não eu? Por que não uma mulher que representa de fato a comunidade, que cresceu aqui às beiras do Rio Tibirizinho, aqui no bairro do Açude, estudou na Escola Padre João Félix, trabalha exercendo uma função, visitando as famílias há 22 anos como servidora pública e ainda vive cotidianamente dentro do PSF do nosso bairro. Então, eu sei o que está faltando dentro do meu bairro, na escola que eu estudei, no PSF que eu trabalho, na comunidade que eu visito, e as pessoas questionam muito, muitas coisas e não sabem a quem recorrer. Mas os agentes de saúde sempre escutam as pessoas reivindicando, reclamando, pedindo algo, mas fica difícil a acessibilidade de procurar um vereador eleito em Tibiri 2, na zona rural, políticos às vezes que são de fora, outros que moram ninguém sabe onde, quando chegam lá é uma mansão. Para poder você falar com um político, você aperta lá a campainha, mas não aparece ninguém. Então, quando se tem um político que realmente representa aquela comunidade dentro do bairro, aí aquela comunidade, ela tem voz, tem vez e voz, professor Arlindo. Você foi candidato a vice num partido de esquerda, junto com o Valdir, não é isso? Sim, foi. Em 2016, eu tive o prazer de estar no pleito junto com o professor Valdir, uma pessoa muito inteligente e que vem fazendo um trabalho de oposição dentro de nossa cidade. E agora, o que mudou? O projeto do Partido Solidariedade foi mais sedutor que suas convicções políticas e ideológicas de esquerda? Olha, professor Arlindo, no momento que eu estava no Partido PSOL, eu estava como vice. E como vice era um trabalho diferente, não é? Agora é uma ocupação no legislativo que eu pretendo futuramente. Então, é diferente, mas as bandeiras que a gente pretende levantar e que a gente almeja, né, ela não sai de dentro de nós. Um trabalho para mais mulheres na política, uma conscientização para a população na política, continua a mesma. O que muda no partido é justamente de estar fazendo a vontade da nossa gente. E quando eu comunicava às pessoas que eu iria sair candidata a vereadora, as pessoas perguntavam qual partido eu era. Então, quando eu dizia, as pessoas pediam para mim mudar de partido. Interessante. Então, eu estou aqui para fazer a vontade do povo. Se o povo queria que eu mudasse de partido, aí eu não sei por quê, porque o PSOL é um partido talvez mais bem visto em outras cidades do Brasil, em outros estados brasileiros, como cidades grandes. Aqui, o partido PSOL, as pessoas ainda têm talvez um pé atrás, não sei. Mas, já que as minhas pessoas próximas, quando eu falava, e pessoas que eu dialogava ao caminhar, essas pessoas me pediam: você é uma pessoa, Marina, muito legal, mas vá para um partido que você tenha chance de ganhar. Elas diziam assim. Então, não tenho o que questionar com as pessoas. A voz do povo é a voz de Deus. Não é nada contra a sigla, e sim a favor do povo. Nós temos mulheres como vereadoras aqui em Santa Rita. Você tem algum conhecimento que alguma delas apresentou algum projeto de política pública voltada exclusivamente para as mulheres?
Olha, professor, teve umas políticas, teve umas políticas, sim, poucas, poucas, mas teve, eu vi em outdoor, sim, um trabalho de uma vereadora que ela quis e colocou uma lei para que as gestantes, num determinado tempo de sua gravidez, não pagassem passagens em ônibus intermunicipal, dentro do município de Santa Rita. Então, isso foi legal para as mulheres. Mas você não acha que ainda é pouco? Com certeza, por isso que eu quero mais mulheres dentro da política e mulheres que usam os serviços públicos, porque aí elas sabem realmente onde há necessidade maior e elas podem, junto com aquela pessoa que elas têm afinidade, né, dialogar sobre essas políticas e fazerem juntas esse processo, esses requerimentos, e aí a gente ter uma política pública voltada para a mulher com mais, eu diria, com mais amplitude. Porque você sabe, professor Arlindo, nós temos 19 vereadores atualmente, 16 homens e apenas 3 mulheres, que isso representa apenas 15%, não é, de vaga para as mulheres aí no legislativo, enquanto 85% ficam com os homens. Logicamente, as políticas públicas voltadas para as mulheres são poucas, talvez por isso. Então, é bom que tenha mais mulheres na política, sim, e mulheres realmente do povo. Mas na sua visão, o que você acha essa baixa inserção na Câmara como eleito, falo como eleitos, de mulheres? As mulheres não se acham representadas pelas próprias mulheres? Professor Arlindo, eu entendo que falta uma conscientização política voltada para o público feminino. É isso que nós precisamos, não só em Santa Rita, como também no estado da Paraíba e no país, nosso Brasil. O maior eleitorado é mulher em todo o nosso país e a maior parte dos políticos são homens. Então, falta essa conscientização, porque a capacidade das mulheres, elas são diversas. As mulheres, elas sabem e confiam uma nas outras, mas mulheres dentro da política, como existe quase como que um hábito, querendo se habituar e virar uma cultura, então isso tem que ser mudado e precisa ter uma conscientização política aí voltada para a população. Com certeza é esse o motivo. Não é um motivo de falta de confiança ou credibilidade, porque temos mulheres juízas, mulheres médicas, mulheres advogadas, mulheres professoras, mulheres enfermeiras, mulheres executando vários serviços, inclusive motoristas de ônibus, mulheres executando trabalho de pedreiro, trabalhos masculinos, muito bem executado. Então, as mulheres sabem que quando elas querem, elas fazem. Então, só falta um pouco de conscientização política e é isso que a gente tem que correr atrás do prejuízo. Vai demorar um pouco, mas a gente tem que sonhar e a gente vai chegar lá. Mas eu acredito que um projeto como esse do Live Entrevista, que entrevista todos os candidatos, aqui não tem acepção de pessoas, eu acho também, eu acredito que é uma forma de levar essa conscientização para todos, para homens, mulheres, jovens, a se ingressarem na política e ter o maior interesse também na política. Sim, com certeza, professor Arlindo. Esse seu projeto, como de outras pessoas, de colocar o assunto de política, que muitos acham um assunto chato, um assunto polêmico, um assunto sério, querem desviar de problemas, muita gente não quer entrar em assuntos polêmicos. Então, isso é viável, com certeza. Está certo. Esse assunto tem que entrar nas escolas, nas associações, nas reuniões de bairros, nas reuniões de jovens, né? Em religiões também, esse assunto pode ser abordado. Por que não? Porque tudo envolve política. O salário mínimo é decidido com os políticos. A gente sabe que o ano que vem não teremos R$1 de aumento, de reajuste no salário mínimo. Então, quem decide sempre, muitas coisas aí, vem lá de cima e
e os políticos, eles precisam serem bons. Então, as pessoas boas, elas têm que se conscientizar na política local, estadual, nacional, e assim sucessivamente escolher pessoas boas para ocupar lugares que vão de acordo com o pensamento justamente dessa população. É que a gente corre atrás disso, né, professor? Tem que ser assim. É verdade. E eu acredito muito que o passado das pessoas reflete no futuro delas. Então, eu acho que as pessoas têm que fazer uma boa escolha, têm que ver o passado de algumas pessoas para realmente fazer suas escolhas aqui, tanto para o legislativo como para o executivo. Marina, e para você, quais são as políticas públicas exclusivas para as mulheres que são negligenciadas aqui em Santa Rita, pela atual gestão? Professor Arlindo, nós temos políticas que existem só no nome e têm sido pouco executadas, justamente. Por exemplo, exames preventivos para mulheres, né? A maioria das mulheres não tem feito o exame preventivo conhecido como citológico. Por quê? Falta material, às vezes falta profissional. Tem postos de saúde que eles estão só levantados, mas estão abandonados, não tem nenhum servidor dentro, não tem atendimento à população. Está ali como um elefante branco, apenas levantado e não tem funcionado. Então, esse trabalho de prevenção à saúde da mulher, elas têm encontrado muitas burocracias, inclusive muitas têm ido fazer seus exames em João Pessoa. O senhor sabe que está chegando aí o Outubro Rosa, então a maioria das mulheres, elas procuram fazer um exame de mamografia nesse determinado tempo do ano, no mês de outubro. Mas antigamente se fazia com mais facilidade. Agora, o ano passado mesmo, foram poucas mulheres que fizeram esse exame. Então, existe aí, sim, uma falha. Então, a gestão deveria ter um olhar realmente mais especial para isso. Mulheres que estão fazendo o pré-natal, têm demorado bastante para fazer suas ultrassons, né? Então, uma amiga minha, ela estava grávida e ela teve o bebê em João Pessoa. E o bebê nasceu morto o mês passado. Então, o bebê morreu. Então, onde foi o motivo, a causa? O que ocorreu? Que a gravidez deu certo, mas na hora do parto, o bebê não conseguiu sobreviver. Então, será que foi a demora? Porque ela teve que sair de Santa Rita para poder ir para João Pessoa e daqui para lá é 40 minutos, digamos assim? Ou será que se tivesse nascido aqui com mais rapidez, esse bebê poderia ter sobrevivido se tivesse uma UTI neonatal? Então, tem muitas coisas, professor, para as mulheres, como também cursos profissionalizantes para aquelas mulheres que são chefes de família. Eu não vejo nenhum lugar de Santa Rita que esteja promovendo esses cursos de capacitação para que as mulheres elas tenham uma profissão, desde de cabeleireira, de trabalhar com artes em unha, artesanato, confeiteira, de bolos. Então, são coisas que mulheres gostam de fazer, não é? E também pode trabalhar no próprio bairro, muitas vezes, mas a gente não tem visto esse tipo de ação em Santa Rita, professor Arlindo, entre outros serviços também, não é? Com quem fica a criança de uma mãe que quer trabalhar e não tem com quem deixar o filho, né? No meu bairro não tem uma creche. Na verdade, tinha a creche Dona Didio, mas foi fechada. Então, como é que fica as mães que querem trabalhar e não tem com quem deixar seus filhos? Tá complicado demais. Foi fechada essa creche, como também a gente teve bibliotecas com os livros queimados em praça pública. Nós não temos medicações dentro da unidade básica de saúde, então uma mãe que precisa, ou uma mulher que precise de uma medicação,
seja de qualquer tipo. Vou citar aqui apenas um exemplo de uma simples dipirona que não é mais que R$ 2. Então, não temos no PSF Ana Virgínia aqui no bairro onde eu convivo. Nem vou citar outros bairros, porque eu sei que o retrato é o mesmo. É o mesmo. Mas, claro que foi promessa da gestão fazer todos esses serviços, inclusive prometeu ambulâncias para cada unidade básica de saúde, onde até hoje a gente não viu essa ambulância no nosso bairro. Então, a pessoa que mora em comunidade carente, até mesmo na zona rural, que precise de uma ambulância porque não tem veículo, então essa pessoa, ela vai ficar ali esperando a míngua, a ajuda de um amigo, de um vizinho, ou quem sabe o SAMU chegar ainda a tempo de encontrar a pessoa viva, né? Então, é por aí, professor Arlindo, essas coisas têm que mudar, são coisas básicas, básicas mesmo, que estamos precisando para as mulheres do nosso bairro e da nossa cidade. Você defende a criação de uma clínica exclusiva para as mulheres? Olha, professor Arlindo, temos muitas clínicas em Santa Rita, a maioria das clínicas privadas. Nós poderíamos ter mais acessibilidade para as mulheres, mas eu não tinha pensado que nessa ideia sua só para mulheres, uma clínica só para mulher. Nós sabemos que em todos os lugares, postos de saúde, hospitais, sempre as mulheres, elas são maioria até nesses lugares, né? Mulheres procuram o serviço de saúde mais que os homens. Os homens, eles se seguram até as últimas, né? Mas sempre as mulheres procuram antes. Então, se tiver cada bairro seu posto de saúde funcionando adequadamente, se estiver uma clínica funcionando para fazer os exames pelo SUS com rapidez, no tempo adequado, e tiver um retorno ao seu médico que requisitou o exame, tiver um hospital que possa fazer cirurgias, que caso necessite, então nem precisa abrir uma nova clínica exclusivamente para as mulheres. Só precisamos que esses serviços realmente funcionem como tem que funcionar, 100% bem. Para isso existem os vereadores, para fiscalizar. Como eu lhe disse, no meu bairro eu nunca vi um vereador dentro do PSF, a qual eu também presto serviço, estou locada, para fiscalizar se tem uma nebulização, que não temos, se o aparelho que o dentista precisa para fazer o trabalho de restauração no dente das pessoas está quebrado ou está funcionando, não vem vereadores verificar se está tudo ok ou se está faltando alguma coisa, como também os vereadores poderiam também fiscalizar os secretários, secretário de saúde, secretário de educação, secretário de infraestrutura. É o trabalho do vereador fazer essa fiscalização, não só ao prefeito, como também fiscalizar os secretários e a eles próprios, uns aos outros. É isso que a gente precisa, mais fiscalização e serviço público de qualidade. Aí sim, fazendo todos esses serviços funcionar perfeitamente, que você poderia avançar em outro segmento. Não se pode a gente dar um passo à frente de uma coisa se lá atrás tem algo errado. Por exemplo, eu não posso fazer um hospital se eu não faço funcionar nem um postinho de saúde, né? Fica meio estranho. Não vai fazer um hospital, um gestor que não está fazendo funcionar nem um postinho de saúde numa zona rural, com poucas quantidades de pessoas que precisam daquele serviço. Imagine um hospital exclusivamente para as mulheres. Então, a gente tem que fazer as fiscalizações para ver os serviços públicos que temos funcionando adequadamente. É esse o trabalho, fiscalizar, propor, né, reivindicar, fazer os requerimentos e aí ver como anda o funcionamento, se está adequado e se não está adequado, para onde está indo o dinheiro. Para onde está indo o dinheiro dos remédios? Para onde está indo o dinheiro das merendas?
Para onde está indo o dinheiro da iluminação pública? Tudo isso tem que ser prestado conta, porque se os vereadores aprovam todas as contas do prefeito, mas nos serviços públicos a gente não encontra esses serviços públicos, alguma coisa está errada, professor. Marina, quais serão as bandeiras? Qual é o mote da sua campanha? Professor, a principal bandeira que Santa Rita precisa é político que tenha vergonha na cara. É mudança, é renovação, é trabalho público de qualidade, é político que dê a cara a tapa e não tenha vergonha e nem precise se esconder do povo. Político que se esconde é porque está fazendo coisa errada, professor. Então, fazer um novo modelo de político na nossa cidade de Santa Rita, ser esse novo modelo de política, né? Trabalhar esse novo modelo de política e executar junto com a população, professor. Levantar, claro, a bandeira da mulher dentro da política, mas a gente sabe que a mulher, ela quer o bem dos filhos, ela quer o bem do pai, da mãe, ela quer o bem dos maridos, dos desempregados, dos jovens. Então, a mulher, ela abrange a família inteira. Então, nós precisamos de novos políticos e políticos que tenham orgulho de representar o povo e o povo tenha orgulho de ter aquele político lhe representando. Mas, atualmente, nós estamos vendo que a população está com vergonha dos políticos. Eles têm vergonha, porque o político passou aí, nacionalmente, envergonhando os eleitores. Porque o eleitor vota esperando o bom trabalho. E aí o eleitor não teve o bom serviço. Então, aí os políticos que não fizeram o bom serviço se escondem. Aí o povo fica com vergonha desses políticos e automaticamente eles querem ser reeleitos agora, muitos deles, né? Ainda querem serem reeleitos. Então isso é cara de pau. Eu acho que é cara de pau. Então a principal bandeira é renovar e ser diferente, professor. O resto é fazer o papel do vereador, fiscalizar o trabalho público, serviço público, as ações do prefeito e secretários de saúde, estar junto da comunidade, sempre junto, ali na comunidade que você foi eleito, na comunidade que você faz parte, não abandonar seu povo. Professor Arlindo, não pode nunca um político abandonar seu povo. Isso acontece muito, não só em Santa Rita, mas em várias cidades. E isso a população fica triste. A população sente orgulho quando tem um representante no bairro, seja um representante de igreja, da sua religião, seja um representante idoso que dê conselhos para os jovens, seja um representante da cultura. As pessoas têm orgulho de ter um representante do esporte no seu bairro. E por que não, agora, nesse momento crucial que está chegando aí, que é a eleição, não sentir orgulho de uma pessoa que faz a boa política e está dentro da comunidade, sabendo que realmente a comunidade precisa. É por aí, professor Arlindo. Caso eleita, você será uma vereadora independente ou sua voz será calada em troca de empregos? Boa pergunta, professor, boa pergunta. Essa caiu do céu. Olha, professor, primeiramente eu não preciso de requerer emprego, graças a Deus. A minha mãe é aposentada, embora separada do meu pai, ele também é aposentado. O irmão que eu tinha, Deus já levou, embora ele sendo mais jovem que eu, ele não está mais no meio de nós. Meu marido tem a profissão dele, trabalha e ama a profissão dele, faz uns 15 anos que ele está no mesmo serviço, na mesma empresa. Então, eu sou concursada efetiva do município, sou servidora há 22 anos, daqui a pouco tenho 30 anos de serviço. E meus familiares, professor, aqui em Santa Rita são poucos. Eu tenho apenas um primo, que ele é deficiente físico, então ele já recebe o amparo social, então eu não preciso
E acho muito feio a pessoa que entra na política para barganhar empregos públicos, principalmente empregos que encharcam a folha de pagamento e deixam a sociedade precisando da medicação, precisando da merenda, precisando do calçamento, precisando do saneamento básico, precisando de livros de informática, de cursos, de empresas para trabalhar. Então, professor, eu sou a favor do concurso público e da pessoa que realmente executa a sua função. Nós temos em Santa Rita muitas pessoas contratadas, porém, nós não sabemos aonde essa pessoa está executando o serviço. Não sabemos onde essa pessoa está executando o serviço. Então, isso tem que ser visto, isso tem que ser revisto, porque uma cidade do tamanho de Santa Rita, ela precisa ser assistida por vários profissionais, mas que executem bem seu serviço, e não um vereador que leve um monte de contratados para ocupar lugares que não vão fazer nada pela cidade. Eu estou disponibilizando agora como pré-candidata a vereadora e é isso que eu quero ser. Não quero um emprego porque eu já tenho meu emprego caso eu não seja eleita. Mas se eu for eleita, o cargo que eu quero é de vereadora, professor. Não quero outro, quero ser vereadora. Essa sua independência também vai estar relacionado caso o Adonis, que é seu candidato a prefeito, vença? O senhor quer dizer caso ele ganhe e eu também? Ou ele ganhe e eu ganhe? Isso. Quando eu falo nessa questão de empregos, eu não falo nem tanto para os familiares. Mas eu falo que os vereadores, em algum momento, ele se cerca de um grupo e em algum momento ele vai ter que retribuir esse apoio desse grupo. E a única forma dele, uma das formas dele retribuir esse apoio é através de empregos na prefeitura. Então, alguns vereadores se calam exatamente por causa disso. Eu falo assim, essa sua independência será mesmo em relação se Adonis vier a ser eleito? Professor Arlindo, a parte do trabalho do vereador tem que ser sempre a parte, sabe? Eles têm que ter a postura, independente que esteja do lado do prefeito ou não, ele tem que fiscalizar o prefeito. Não é para entrar na base de prefeito algum, fazer reunião e estar junto. Você veja, todos os vereadores, a maioria estão do lado da gestão. Então, pensa-se que a população está bem assistida em todos os sentidos. Só que não. Então, amigos contratados de vereadores para ficar do lado do prefeito, como o senhor falou. Então, aí falta o serviço público do outro lado. Isso não é correto, professor. Não é para existir isso, não. O certo é o prefeito ser eleito e executar a sua proposta do seu plano de governo que foi registrado no cartório eleitoral. E o vereador fiscalizar o trabalho do prefeito, seja qualquer que seja esse prefeito eleito. E sempre fazer o trabalho direcionado à população mais carente, incluindo os excluídos que mais precisam, inclusive moradores de rua, não é? Inclusive animais que temos também, que precisa de uma assistência. Nós não temos aí um centro de zoonose numa cidade tão grande como Santa Rita, a terceira cidade maior do estado da Paraíba, e nós não temos uma zoonose em Santa Rita para cuidar dos nossos animais. Então tem muita coisa aí errada, enquanto isso, esses cargos, como foi citado aí pelo professor Arlindo, um cargo que não tem função de nada. Santa Rita tem que entrar nos eixos, professor, por isso que não avança, que está no atraso, a quantidade de pessoas aumenta, as pessoas que querem trabalhar e viver bem do seu sustento, quando não encontram trabalho na cidade, procuram fora. Muitos vão para o Rio de Janeiro, São Paulo, e o mais próximo é a capital, João Pessoa, e justamente por não ter condições na cidade natal, aqui onde nasceram. E isso é muito triste, professor.
Isso não pode existir, essas panelinhas não, esses acordos internos não. Tem que ser tudo colocado em prática do jeito que colocaram no papel. Assim a população está sendo enganada. Se for desse jeito, a população está sendo enganada. E não pode ser desse jeito, professor Arlindo. Não pode. Isso não é política, isso aí é pilantragem. Um abraço para Tiago, um abraço para Hidro, que está nos acompanhando. Eu fiz a pergunta para todos os que passaram por aqui, os pré-candidatos a vereadores. Férias de vereadores com mais de 90 dias. O que é que você acha? Professor, as férias de todos os trabalhadores são 30 dias, né? Mas existe um regimento interno na Câmara Municipal que está lá escrito que é 90. Então, para um vereador que chega mudar esse regimento, deve-se ter aí um trabalho mais prolongado. Todos têm que mudar essa lei, no caso, não só um, né, professor? É um regimento interno da casa. Em todos os lugares são 3 meses. Claro que é muito tempo sim, mas é uma lei municipal, né? É uma lei municipal, como tem tantas, né? Nós temos aí a lei orgânica do município, e aí tem muita coisa que não é aberta para a população. Muita coisa que a gente não sabe, mas que está lá, que às vezes é lei e a gente não sabe. Então, a gente tem que ver isso e rever direito antes de falar uma coisa, né, que seja contra ou a favor, mas é porque já está aí na lei, então, para se mudar essa lei, vem aí toda uma burocracia, não é? Tem que ter aí a vontade de todos. Mas você lutará para acabar com isso? Professor, é uma excelente ideia, mas a gente vê que tem muita coisa para fazer de imediato na nossa cidade. Muita coisa de urgência, professor. Inclusive pessoas que estão morando em zona de risco em tempos de chuva, professor. As casas estão caindo de ribanceira abaixo e essas pessoas nunca receberam nem um tijolo para organizar ali a sua moradia. Aqui no bairro que eu convivo tem umas casas em situação de risco, em época de chuva. Então, isso aí é muito grave e ninguém vê isso. Então, tem coisas que levam em consideração o risco da vida humana. Então, a gente tem que ver muita coisa. É uma luta, eu diria que isso é uma luta com mais gravidade, para lutar com mais rapidez. Quanto a essas férias, o bom político, mesmo que tenha essa lei de 3 meses, né, ele pode passar as férias junto com a comunidade, trabalhando com a comunidade, nas associações, visitando escolas, visitando postos, visitando prédios, patrimônio público. Então, aí, ele continuando o seu serviço à parte, ele não deixa sua comunidade desamparada de nenhum modo. Professor, de todo jeito, o vereador tem como estar junto da sua população. Só basta querer. Mas você não acha que isso é uma justificativa, não? Uma justificativa para estar ao lado da base e também gozar mais de 90 dias de férias? Olha, professor, eu adoraria que fosse só 30 dias, mas existe a lei que está dizendo que é para eles ficarem 90 dias, de todo jeito está lá, a lei para ser cumprida, né? E a casa fechada, a casa Antônio Teixeira fechada. Agora que realmente é muito tempo, professor, é muito tempo, com certeza, mas é uma coisa que a gente sabe que já foi sancionada. Então, para poder colocar uma emenda de lei, tem que ter a votação de todos, e 2/3 da quantidade de vereadores tem que estar presente no quórum, né, em votação em 2 turnos. Aí, para mudar isso, não pode, um só não consegue, tem que ser a maioria, mas que eu sou favorável, aí com certeza eu sou favorável e deixo até aqui a gravação, que se depender de mim, será só 30 dias. Então, eu vou cobrar.
Ô, coisa boa, cobre, professor, tem que cobrar mesmo, 30 dias é suficiente. E os cursos de aperfeiçoamento? Você chegando lá, você precisará fazer cursos de aperfeiçoamento parlamentar? Professor, essa é uma pergunta muito importante. Acredito que toda profissão sempre existe um curso de reciclagem e de aperfeiçoamento. Vigilantes geralmente fazem um curso de aperfeiçoamento em épocas, né? Professores, advogados, muda-se leis, né? Muda-se até a escrita. Muitas vezes, muda regras na linguagem. Então, professor, eu sou a favorável de sempre a gente querer melhorar na nossa profissão, mas não precisa ir tão longe. Pode ser dentro do município, na faculdade do estado que você mora. Não precisa ir para tão longe, não precisa ir para Gramado. Pode ser próximo, pode ser pela internet, pode custar barato, não precisa custar tão caro, professor. Eu fiz cursos pelo celular, professor, e eu aprendi muita coisa pelo celular, vendo vídeos de pessoas explicando várias coisas em determinados assuntos, desde medicação, desde um trabalho, desde um serviço, de leis. A gente pode se aperfeiçoar pelo celular dentro de casa, não precisa ir para tão longe, não precisa ir para hotel caro, não precisa ir para viagens, lugares distantes, em épocas de festa, aproveitar Natal, luz, em canto nenhum, professor, não precisa. Esses cursos podem ser feitos só com uma caneta na mão e um papelzinho e dentro da sua própria casa. Não precisa ter gasto para isso, não. Eu acredito que todo cidadão, todo trabalhador, toda pessoa precisa de aperfeiçoamento. Mas esse aperfeiçoamento ele não deve ser feito com dinheiro público. Se eu quero fazer uma pós-graduação, um mestrado, eu faço com o meu dinheiro. Então eu acho que o vereador, a base do vereador, quando ele chegar lá, primeiro ele se inteirar, o primeiro curso de aperfeiçoamento é ele se inteirar do regimento interno e da lei orgânica do município. Daí, qualquer curso de aperfeiçoamento, ele que pague do próprio bolso, como qualquer cidadão faz, quando vai fazer uma pós-graduação, curso de aperfeiçoamento. Falou tudo, professor, é exatamente assim. Não precisa gastar dinheiro público, não, mesmo porque o dinheiro público ele já vem destinado para onde ele será gasto. Aí, se ele não está sendo gasto no que ele foi destinado, alguma coisa está de errado. Um plano de diretrizes anual já está dizendo o que vai ser gasto o ano que vem, né, com o dinheiro, para onde ele vai ser gasto o ano que vem. Então, está sendo trabalhado este ano os recursos, as verbas, para onde ela vai ser destinada o próximo ano. Então, não pode ser destinado para curso de aperfeiçoamento individual de vereador. Enquanto a gente tem aí uma população, uma fila imensa de pessoas esperando para fazer uma cirurgia de vesícula, esperando para fazer uma cirurgia de catarata, que em muitos municípios ainda existe um mutirão de fazer essa cirurgia de catarata, em Santa Rita nunca mais teve. Então, a gente sabe que existe esse programa em vários municípios, todo ano tem esse trabalho aí de fazer juntar as pessoas que têm cataratas e fazer cirurgia nos olhos das pessoas. As pessoas em Santa Rita estão fazendo empréstimos, muitos idosos fazendo empréstimos. Para quê? Para fazer uma cirurgia e cuidar da saúde, porque sabe que o SUS está lento aqui na nossa cidade. E o que a gente vê muitos políticos dizendo, políticos da base da gestão atual, é que a situação caótica na saúde é no Brasil inteiro. Sim, mas poderia ser melhor em Santa Rita? Poderia sim. Nós temos um prefeito que é médico, nós temos uma primeira-dama deputada
que é médica, nós temos uma primeira-dama do Estado, a vice-governadora, que é médica, nós também temos deputado federal médico e por aí vai a quantidade de médicos dentro da política do Estado da Paraíba e dentro da cidade de Santa Rita. Então, a saúde poderia estar melhor sim, professor Arlindo. De 0 a 10, que nota você dá à nossa legislatura? A todos, aos vereadores, de um modo geral. Sim. Professor, essa sua pergunta é muito pertinente nesse momento de política atual que nós estamos vivendo. E eu quero dizer uma coisa para o senhor nesse exato momento. Eu quero que a população de Santa Rita, elas deem a nota aos vereadores e também ao gestor dentro das urnas. Porque, professor, veja bem, quem vive dentro de Santa Rita sabe e sente na pele se a gestão está boa ou não, se os vereadores estão 100% corretos ou não. Então, eles entendem a nota de cada um, professor. Se eles são bons, se eles receberem nota 10, eles serão reeleitos. Parabéns para eles e a população não pode reclamar de ninguém, nem chorumingar para ninguém, porque deram nota 10 e eles serão reeleitos. E parabéns para eles e parabéns para a população. Agora, se a população estiver sofrendo e achar que as coisas deveriam estar melhor do que está, a população vai pensar, vai às urnas e vai dar a nota inferior. Então, aí a gente vai ter o quê? Uma renovação. E quando se tem uma renovação, se tem pelo menos uma esperança. Porque do jeito que está, nem esperança o povo tem, professor. Já se sabe que estará do mesmo jeito, ou pior. E quando se tem mudança, sabe que vai vir coisa diferente por aí. Então eu vou deixar essa peteca para o eleitor de Santa Rita. Você, eleitor, que está me assistindo agora com o professor Arlindo, que nós estamos com compromisso de conversar política hoje, que nós estamos deixando você a par do que está acontecendo no município de Santa Rita. Você, eleitor, vai dar a nota aos vereadores dentro das urnas. Eles merecem 10 ou eles merecem 0? Eu não vou dizer, porque eu não vou procurar inimizade com o político e nem vou procurar cavar minha própria cova. Eu quero trabalhar para a minha população. E se a minha população quiser os meus serviços, elas têm que dar nota para eles, de eles desocuparem aí, professor. Eu não vou querer as 19 vagas, não. Eu vou querer só uma mesmo. Só uma tá bom para trabalhar pelo nosso povo. Mas eu vou insistir. Nossos seguidores querem que Marina Targino atribua uma nota à legislatura. Professor, essa legislatura não pode ter nota, professor. Que nota? Não fizeram nada aqui no bairro, professor. Então, a população tem que dar nota, professor. Os eleitores têm que dar nota. Tem que dar nota. Não são eles. Eles escolheram esse povo, professor. Esse pessoal que estão lá não estão representando a população. Eles faltaram à aula. O senhor, como professor, sabe, um aluno faltou a aula o ano inteiro, esses daí faltaram a aula não dentro da Câmara, do gabinete, né, mas sim a aula dentro da comunidade. Faltaram a aula dentro da comunidade, professor, que é a aula prática. O senhor sabe que para aprender a dirigir tem a aula teórica e a prática. Então a prática conta muito. Eles faltaram a aula prática aqui, ficaram só dentro do gabinete na aula teórica. Não tem como dar nota não, professor. É um trabalho inexistente que eles fizeram. Então eu vou levar em consideração que você está dando 0. Tá joia. E para o prefeito? Do mesmo jeito, professor. A população tem que aguentar a peteca e a batata quente. Claro que depositaram muita confiança, sim. Também as propostas eram imensas. Prometeu o céu e as estrelas, né? E no final das contas, nós estamos vendo aí. Eu, como servidora pública, nessa gestão, eu não recebi nem um terço de férias, professor.
Nessa gestão municipal eu não recebi nenhuma blusa de fardamento. Nós mesmos confeccionamos nossa farda. Eu nunca recebi uma caneta para trabalhar nessa gestão, professor. Nunca recebi uma caneta sequer para trabalhar. Então, o meu salário ele vem porque o governo federal manda. Talvez se dependesse do município, nem isso eu receberia. Então, diálogo com esse gestor a gente nunca teve. Nunca teve. Em épocas passadas e em outros municípios, nós conseguimos acompanhar gestores em reuniões com os servidores públicos, com os agentes de saúde, agentes de trânsitos, agentes de endemia, professores, médicos, mas esse gestor de Santa Rita, ele não quer conversa com a gente. Ele não quer conversa com a gente nem pelas redes sociais. Fica difícil um gestor público fazer um trabalho tão privado. Então, está complicado ele reinar sozinho para ele. Ele tem que trabalhar para o povo, professor Arlindo. Assim fica difícil para ele, a situação dele está difícil. Então é zero também? Não tem nota não para ele não. Ele não merece nota nenhuma. Eu quero que a população dê a nota a ele, porque se a população der outra nota e aprove a gestão dele, significa, professor, que a visão de renovação que as pessoas não querem. Então, o carrasco, o coronelismo, as antigas práticas de se fazer política, então volta-se a isso, professor, e depois vai vir o filho do prefeito que vai ser candidato a vereador, depois o filho do prefeito vai ser prefeito também, e assim fica de pai para filho, e as pessoas ficam só reclamando, mas só vota em médico, só vota em advogado, só vota em rico, e aí não tem aquela conscientização política que tanto a gente quer que o povo tenha. Volto a dizer, precisa-se de mais conscientização política no nosso município. Vamos trabalhar para isso, professor. Marina, nós estamos chegando ao finalzinho, e no finalzinho nós temos o momento cipuada. Eu digo uma palavra, uma pequena frase, e você responde rapidinho, também de uma cipuada só. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Santa Rita. Um sonho a ser mudado. Sua maior qualidade. Espontaneidade. Uma decepção. Atual gestão. Uma alegria. Minha filha. Um político. Nelson Mandela. Família. A base. Um abraço. Do meu marido. Dinheiro. Necessário para qualquer um sobrevivente conseguir viver numa terra como essa. Poder. Poder do povo, emana do povo e tem que vir do povo. A maioria tem a força. Deus. Tudo, o Criador. Dele viemos, para ele iremos e voltaremos. Marina Targino, eu quero agradecer demais tua presença aqui. Foi bom demais o papo. Eu espero que Santa Rita realmente veja seus pré-candidatos, que futuramente serão candidatos, e faça as suas melhores escolhas. Obrigado, Marina. Muito obrigada, professor Arlindo. Para mim foi um prazer lhe conhecer assim, de forma virtual. Pretendo lhe conhecer pessoalmente. Agradeço a todos que interagiram conosco nessa live. Agradeço também ao partido que eu estou filiada, Solidariedade, como também o presidente do partido, que é Adonis, né, que será aí a representação, né, pré-candidato a prefeito de Santa Rita. Acreditamos nessa renovação. Então, professor, a população tem aí a opção, a população tem reflexão e que dias melhores venham para o povo da nossa cidade. Eu gostaria muito de participar outras vezes do seu programa, principalmente quando a gente puder assim, colocar os projetos, e não mais como pré-candidata, e sim como candidata oficial da nossa cidade de Santa Rita. Lhe agradeço muito, uma boa noite e boa noite para todos que estão aí conosco
nessa noite maravilhosa de hoje. Desejo saúde, felicidade, paz, amor, harmonia e muito obrigado, professor Arlindo, que Deus lhe abençoe. Obrigado a todos que nos acompanharam. Fiquem com Deus. Eu sou Arlindo Caboclo e aqui a Cipuada é nordestina.